A paz do Senhor, irmãos, amém, aleluia. Eu não sei se você entendeu a profundidade do que já nos foi explanado nesta noite no mundo espiritual. Fica até difícil para a gente continuar qualquer coisa, irmão Patrick. Abra sua Bíblia em Efésios. Vai parecer que eu estou puxando sardinha para o pastor, mas não é. Estou com essa mensagem já mergulhada no azeite, uns 15 dias, porque ela estava cortando a minha pessoa primeiro, trabalhando algumas coisas que ela precisava trabalhar em mim. Enquanto não trabalhar em nós não podemos passar nada para frente. Quando o pastor ministrou terça-feira, bem pertinho, eu disse, ai, bateu na trave. E o duro que até o texto de Zacarias, Deus já tinha colocado um bem pertinho. Enquanto ele usou o texto, não por força, mas pelo poder do Espírito, Deus estava trabalhando um pouquinho mais abaixo no meu coração. O dia das pequenas coisas e dos pequenos começos. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, vamos ler o versículo 16. Vou tentar pregar aqui em cima hoje, vamos ver se eu consigo. Qualquer coisa eu desço, tá bom? Porque eu já não estou enxergando nada aqui na Bíblia, a distância parece que não proporciona. Efésios, capítulo 5, versículo 15, 16 e 17, e eu não sou nem boba de entrar no 18, que já está muito bem explicado na terça-feira. Então vamos parar no 17. Mas o Senhor realmente está trabalhando nesta noite no meu coração acerca do 16, mas vamos fazer uma analogia da perícope um pouco mais completa. Versículo 15 vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aleluia. Você olha, Deus já declarou a vontade dele no começo. A mensagem do pastor para Patrick já foi declarada a vontade de Deus. Nós só vamos dar uma pincelada aqui. Podeis tomar vosso assento. Eu já declarei a promessa sobre tua vida, viu, Patrick? Espero que você tenha pegado aí. Já virou pastor. Estamos olhando para este texto, e Efésios como todas as cartas, como toda a palavra do Senhor, é extraordinário. Alguns escritores, alguns estudiosos vão usar um termo chamando esta carta como uma carta encíclica, que tem o significado de que ela não foi feita apenas para a igreja de Éfeso, mas ela foi feita para ser lida em todas as igrejas. Porque o conteúdo dela é um conteúdo amplo. Os 3 primeiros capítulos da carta de Efésios vai abranger um estudo doutrinário tremendo, né, Vanessa? Vanessa pegou um estudo doutrinário junto com o Michel para dar uma aula, né, nos jovens sobre o capítulo 1 de Efésios, e ela estava desesperada, porque Paulo vai colocar ali alguns princípios doutrinários de uma forma profunda, excelente. Mas no capítulo 4, 5 e 6, nós vamos ver Paulo trabalhando com algo mais prático para a igreja, um ensinamento mais prático, como a igreja deve se portar, deve se conduzir, as mulheres, os obreiros. E nós paramos no capítulo 5 e vamos ver Paulo fazendo uma orientação precisa, cirúrgica, concisa para os dias atuais que nós estamos vivendo. Ele começa falando no versículo 15
ele mistura um negócio chamado sentimentos, emoções, inquietudes, que nos fazem quantas vezes perder um pouco a noção, perder um pouco a fé, perder um pouco a crença, perder um pouco a confiança, perder um pouco a visão naquilo que nós acreditamos. E eu vou usar um termo pejorativo nesta noite, e nos leva a meter as mãos pelos pés e os pés pelas mãos e colocar a carroça na frente dos bois e atropelar tudo. Porque nós tomamos uma atitude de pessoas que andam como desentendidos, nécios, loucos, que não sabem para onde estão indo, que não sabem o Deus que tem, que não sabem no que estão crendo e que de repente tomam atitudes, procedimentos fora da vontade de Deus. Eu não me lembro se foi o irmão Tanner ou o pastor Jaimir que pregou, mas eu estava lembrando do Salmo 73, o versículo 20, 21 e 22, quando Asaf vai dizer, na irracionalidade que ele teve dentro do templo, por não entender o tempo, o projeto, o compromisso, ele vai dizer, olhando as circunstâncias, eu me tornei irracional como um animal feroz. Mas Paulo vai começar dizendo à igreja que nos últimos dias nossas atitudes como igreja não podem mais ser atitudes de loucos. Não podem mais ser atitudes de desentendidos. Não podem mais ser uma postura de quem não sabe o que está fazendo ou para onde está indo. Agarai xeramenebias, urias degemionchecaias. O Espírito gritou aos meus ouvidos um versículo que vai dizer, a quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Não vai ter condição de você chegar lá e dizer naquele dia, eu não sabia. Você sabia sim, porque o Senhor deliberou neste altar a sua palavra. Paulo vai dizer, olha, você precisa fazer uma análise da sua vida, e você precisa verificar como você está andando. Como você está andando? Como virgens prudentes ou como virgens loucas? Como nécios ou como quem é conhecedor do caminho? Como quem sabe o Deus que está servindo, ou como quem no meio de um vendaval, ou no meio de uma dificuldade, vai justamente abrir mão daquilo que o Senhor lhe deu. Paulo vai orientar e vai dizer, não dá mais tempo de vivermos como tolos, como desentendidos. Eu acho interessante que quando nós vamos estudar e ver o ministério de Cristo, irmão Gilvan, Cristo vai ter uma atenção toda especial e exclusiva de olhar não só para os discípulos, mas também para o povo, e uma preocupação, e ele vai sempre dizer, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele vai usar uma linguagem simples, humana. Ele não está usando uma linguagem celestial, não. Ele está usando uma linguagem humana, pegando objetos humanos, entendimento humanos, parábolas, coisas humanas, para que os seus discípulos, para que as pessoas que ele está discipulando, elas conheçam, elas não sejam desentendidas, desequilibradas, mas que elas tenham conhecimento do Deus que está servindo e para onde
onde elas estão indo. Mas quando nós vamos ver a parábola das virgens, que nós já citamos, é constrangedor, para não dizermos que é totalmente triste, olharmos para este cenário e vermos que é a igreja, é uma composição da igreja, porque todas estão no arquetipo da igreja, são virgens, estão ocupando o mesmo espaço devido ali no seu estereótipo, são virgens. São chamadas, chamadas para ouvir a voz do noivo. Estão todas com as suas lamparinas, mas existe uma diferença que faz toda a diferença. No livrinho A Oração de Jabez, o pastor vai dizer isto: uma oração com propósito vai fazer toda a diferença. Uma pequena diferença fará toda a diferença. E a diferença é justamente essa: 5 são loucas e 5 são prudentes. Aí eu deixo esta pergunta para você, para que a mensagem prossiga um pouquinho mais. Como você tem se comportado no meio dos dias difíceis? Como nécio ou como prudente? Paulo vai dizer no versículo 16, e o Senhor trabalhou muito ao meu coração sobre isso. Ele vai dizer: remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu acho muito interessante, pena não termos o retro, mas se você olhar em algumas versões, como a NA ou a NVI, ela vai trazer uma tradução, uma versão um pouco mais abrangente. Ele vai dizer assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Muda, né, pastor? Quando você está dizendo e lendo remindo o tempo, né, fica meio vago assim. Mas quando você diz aproveitando o máximo todas as oportunidades, eu vou entender que hoje eu não aproveitei ao máximo todas as oportunidades. Eu começo a entender que aquele moço que eu vi andando na rua e eu poderia ter parado, foi uma oportunidade perdida. Foi uma flecha que eu não lancei. Paulo está dizendo, eu acho interessante, nós tivemos um culto, como que chama teu parente, pastor, que pregou aqui na quinta-feira? Ao Seu. Eu não estava, mas eu não perco um culto do Cedro. Depois, quando eu cheguei em casa do meu compromisso, eu fui participar do culto do Cedro e eu extraordinariamente comi aquela mensagem muito bem explicada do pastor Alceu acerca da palavra tempo. E a igreja foi ministrada de forma maravilhosa, porque a palavra tempo, ela constitui de dois termos, do termo kairos e do termo cronos, e o pastor Alceu debulhou isso de forma extraordinária. E eu acho interessante, porque o termo kairos não é somente isso que nós falamos, né? É o tempo de Deus. Não, o termo kairos, o tempo kairos, ele é um tempo que vai além disso. Ele é um tempo que exige qualidade. Ele é um tempo que exige renúncia. Ele é um tempo que exige entrega. Eu não sei se já houve dias com você, houve dias que eu entrei no tempo kairos de oração, 2 horas orando, no tempo cronos, 2 horas orando, mas eu não entrei 1 minuto no tempo kairos. São coisas diferentes. E quando eu terminei, eu disse, orei tanto hoje, né? Mas eu orei numa amplitude de quantidade, mas numa amplitude tão pequena de qualidade. Mas o que me chama a atenção neste texto, principalmente na carta de Efésios, é porque se você olhar Paulo falando de tempo, e Paulo fala bastante de tempo,
ele começa a falar em Colossenses, no capítulo 1, também no capítulo 2, ele vai dizer: estou orando por vocês em todo o tempo. Em Tessalonicenses, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses, ele vai dizer: orando em todo tempo, orai sem cessar, orai em todo tempo. Ele vai dizer aos Romanos: eu estou orando por vocês em todo tempo. Mas o que me chama a atenção é que justamente em Efésios, os dois termos tempo, tanto no capítulo 6, versículo 18 de Efésios, ele vai dizer: orando por todos os santos em todo o tempo. E também neste versículo, remindo o tempo, neste livro, ele não usa o termo cronos. Ele usa cronos em todos os outros livros, mas em Efésios, ele vai dizer: o tempo aqui é kairos. Porque eu estou falando de um tempo que precisa ser despertado em nós. Um tempo que nós precisamos passar na presença de Deus. E não é um tempo qualquer, é um tempo de qualidade. É um tempo substancial. É um tempo de entendimento. É um tempo de entrega. É um tempo que você entenda que cada minuto que você perde é uma oportunidade perdida. Paulo vai dizer: trabalhe melhor com o tempo que você tem hoje. Sabe por quê? Porque os dias são maus. Eu estou olhando para este versículo e o Senhor me faz lembrar nada mais, nada menos de duas mulheres. E hoje o irmão Ronaldo colocou bem colocado o comportamento dessas mulheres na escola bíblica dominical. Marta e Maria. Não é que Marta ela está fazendo errado, mas é que o tempo precisa ser aproveitado. Jesus vai dizer: Marta, Marta, Maria está entendendo. Ela não está só entendendo com relação ao tempo, ela está entendendo com relação à adoração. Ela está entendendo que logo, logo eu não vou estar aqui com vocês. Logo, logo eu serei tirada. E o envolvimento dela não está nas coisas seculares. Ela agora está olhando: eu preciso aproveitar cada oportunidade. Porque eu não sei se você está entendendo a oportunidade que você está tendo nesta noite de poder estar sentado aí, podendo adorá-lo, derramar sobre ele o azeite, derramar sobre ele as suas lágrimas, lavar os seus pés, adorá-lo e bendizê-lo, porque ele está dizendo: aproveite estas oportunidades, porque está acontecendo uma guerra no mundo espiritual e os dias são maus. E se nós não aproveitarmos todas estas oportunidades, vão chegar dias que nós sentiremos saudade. Vão chegar dias que, como o salmista Davi cantou nos seus salmos, e não foi só no Salmo 42, mas em outros salmos, cantando pela sede que ele tem, pelo desejo que ele tem
pela saudade que ele tem de cantar louvores na presença do Senhor, na casa do Senhor. Isto não era mais possível, isto não era mais oportuno, porque agora ele está fugindo, agora ele está em cavernas, agora ele está fora, agora de repente chegou a velhice, agora de repente chegou a doença, agora de repente chegou as guerras. Mas Paulo vai dizer: aproveitem, aproveitem, aproveitem hoje, aproveitem agora. Vocês são inteligentes, vocês não são nécios, vocês são pessoas inteligentes. Não hajam como nécios, hajam como pessoas inteligentes. Aproveitem o tempo. Aleluia. Vamos concluindo. O versículo 17, ele vai dizer: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. É uma coisa assim, autoexplicativa esse texto. Nem precisa a gente falar muito, ele por si só está se explicando. Paulo vai dizer: eu já orientei vocês para não viver com insensatez, mas eu vou dizer novamente: vocês estão entendendo qual é a vontade de Deus? Você está vivendo uma vida de compreensão dentro da vontade de Deus? Você está compreendendo a que você veio? Você está compreendendo o propósito? E dentro deste texto, o próprio Paulo já vai dar uma fala da vontade de Deus, que é o versículo 18. Ele vai dizer: sabe qual é a vontade do Senhor? É que vocês sejam cheios do Espírito Santo. A lição de hoje foi extraordinária. Espírito Santo. Eu estava em casa estudando e procurando e aprendendo, e estávamos fazendo a lição do pastor Ciro Zibordi, os subsídios dele, e ele explicando sobre a diversidade de dons que nós ainda não acessamos, o relacionamento que nós ainda temos condições de acessar. E eu achei interessante, vendo alguns livros, estudando um pouquinho mais, abri um pouco mais a minha compreensão quando Paulo disse: peça os melhores dons. Havia uma compreensão um pouco equivocada. Eu não vou ser hipócrita neste sentido, porque ninguém sabe tudo e eu muito menos. E olhando para aquilo, o escritor vai dizer: quando você está pedindo do Espírito Santo um dom, o melhor dom, sabe qual é o melhor dom? É o dom que o lugar que você está necessita. Esse é o melhor dom. Se você está em um ambiente que falta sabedoria, o melhor dom é sabedoria. Se você está em um ambiente que o melhor dom, que está ocorrendo muitas enfermidades, o melhor dom para aquele ambiente é o dom de cura.
Então ele foi explanando e aquilo foi abrindo a minha mente, pastor Júlio. E ele disse, o melhor dom não é aquilo que você na categoria de dons acha mais interessante. Eu estou pedindo dom de sabedoria, porque como eu prego, né, quero pregar melhor que todo mundo. Então nada como sabedoria. Não é por aí. Ele foi explicando, ele foi dizendo, o ambiente que você vive vai ditar o dom que você precisa para exercer influência naquele ambiente. Então Paulo está dizendo, vocês procuraram, analisaram, perguntaram qual é a vontade do Senhor? Ele vai elencar algumas vontades nos seus livros, na própria palavra. Em Tessalonicenses mesmo ele vai dizer, sabe qual é a vontade do Senhor para vocês? É a santificação. Sabe qual é a vontade do Senhor para vocês? É que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Sabe qual é a vontade do Senhor para vocês? É que vocês sejam um corpo unido, ativo, preparado para toda e qualquer obra. Paulo vai abrir um momento para a nossa mente, para que nós possamos refletir nesta noite. Nós estamos compreendendo o tempo, a vontade, o propósito, o chamado do Senhor? Ou nós estamos vivendo como perturbados? Quando eu concluí esta mensagem, o Senhor me trouxe um texto ao meu coração e eu tenho 4 minutos, né, pastor? E eu quero concluir com este texto. Estávamos olhando para, se não me engano, 2 Reis, Eliseu é 2 Reis. No capítulo 6, o início do capítulo 6, e nós vamos ver um acontecimento diferente, mas extraordinário. Os jovens chegam diante de Eliseu com uma reclamação. A reclamação é: a obra está crescendo, Gilvan. A obra está aumentando. A casa dos profetas está pequena. O lugar que a gente está habitando começou a ficar pequeno. Abre o seu entendimento um pouco agora, porque eu preciso terminar, e eu vou terminar com algo profético dentro da palavra. Aqueles meninos se reúnem e dizem: vamos descer ao Jordão para pegar alguma lenha e ampliar o lugar da nossa habitação. Porque em meio à circunstância não se fica desesperados. Porque pessoas desesperadas, inquietas, nécias, sabe o que elas fazem? Ela coloca os outros para fora. Ela não tem uma visão de aumentar, de ampliar. O espaço ficou pequeno, então eu jogo alguém para fora. Mas uma pessoa prudente, com visão de reino, que não está agindo pela loucura, mas que sabe o que está fazendo e para onde está indo, ela diz: vamos descer ao Jordão e aumentar este lugar, porque esta obra vai crescer. Ninguém vai ficar de fora do seminário, todos vão ficar dentro, porque o Senhor está ampliando este negócio. Os meninos descem, e quando os meninos descem, eu entendo que todos querem estar envolvidos, porque eles são inteligentes, eles não são loucos, eles não são nécios, e como todos querem estar envolvidos, alguns não têm ferramentas, e então alguns pedem emprestado. E quando o jovem está ali no Jordão, trabalhando,
com o seu machado emprestado, o ferro de repente não está bem ajustado. Isso aqui é pregação profunda para outro dia. E o ferro não está bem ajustado e o ferro cai no lago. E eu chego aonde eu quero chegar, no grito que ele diz: ai meu Senhor, porque era emprestado. E eu vou fechar esta mensagem dizendo: você acha que o tempo é seu? Você acha que esta respiração que Deus está te dando lhe pertence? Você acha que esta oportunidade de remir o tempo, dessa oportunidade de buscar um posicionamento para não só defender a sua casa, mas o seu chamado, a sua obra, o reino de Cristo, foi você que conseguiu sozinho? Ele está te dizendo: é emprestado, fui eu que te dei. E se você não movimentar corretamente este tempo, eu fecho. Eu pego de volta e dou para quem eu quiser. Vamos ficar em pé, eu vou orar. Eu ia passar para o pastor orar, mas eu estou sentindo uma graça para orar. Eu já contei este testemunho aqui, mas o Senhor me tocou para contar novamente. Éramos crianças, 12 anos, eu ainda me considerava criança com 12 anos. 10, 11, 12, eu não me lembro, faz tempo. Eu me lembro que o primeiro ministério que chegou às minhas mãos antes de dirigir, porque com 12 anos eu já dirigi as crianças, com 17 os jovens, com 20 o ciclo de oração. Depois fui para os adolescentes e depois voltei para os jovens. Só não fui para o grupo dos irmãos porque lá não tem, porque senão ia dirigir até os irmãos. Mas o primeiro dom que eu recebi foi do louvor. Eu louvava desde pequena, desde os 8 anos. E já entrou, pastor Tânia, um sentimento do inferno no meu coração naquela época. Eu me achava. Com 8 anos eu fui batizada com o Espírito Santo. E aí com 10, 11, 12 anos eu me achava a última bolacha do pacote. Eu me lembro ali em Colorado, Paraná. Eu sentava no banco da frente e todas as crianças queriam ficar perto de mim. Eu era essas coisas de jovens, de adolescente, né, pastor? Todo mundo queria ficar pertinho. Eu me achava. Aí a mamãe disse: não vai cantar hoje, você não ensaiou? Eu disse: não quero mais esse negócio de cantar, não. Estou mais afim disso não, mãe. Não quero mais ter essa responsabilidade, não. Isso aí é muito pesado, eu tenho que ficar orando, tenho que ficar ensaiando. Toda vez que eu canto, todo mundo espera que aconteça alguma coisa. Eu tenho que ficar falando em línguas. Não quero mais isso para mim, não. Estou mais afim disso aí, não. Fui para a igreja. O pastor falou: não vai cantar, Alessandra? Eu disse: vou cantar. O Espírito Santo sentou do meu lado e ele disse assim: você pode decidir isso, mas fica olhando o que eu vou fazer. Havia uma menininha muito simples, ninguém ficava perto dela, pastor. Ela chamava Raquel. Menina simples, na dela, ninguém ficava perto dela. Eu sei que como criança a gente foi perdoado por isso, mas estava errado o nosso comportamento, eu sei. Mas naquela época a gente era meio infantil. Mas o Espírito Santo olhou para mim e disse: estou tirando tudo que te dei e estou colocando na Raquel agora. Porque não é você, sou eu. Tudo que você tem é meu. Quando
pastor chamou para as pessoas virem à frente, Raquel veio para receber o batismo com o Espírito Santo. Deus desceu uma rajada sobre a vida da Raquel, que eu nunca vi aquilo. Ela falava em línguas diferentes, um mistério extraordinário. Ela morava 5 quarteirões depois da minha casa, e eu fui obrigada a andar junto com ela 8 quarteirões até chegar na minha casa, ouvindo ela falar uma língua que até hoje eu nunca falei. O ministério não é teu, o tempo não é teu, tudo é de Deus. Foi Ele que te deu, e Ele está dizendo o que você está fazendo com isso, porque não é teu, é emprestado. Eu quero orar por você nesta noite. Eu não sei se chegou alguém aqui nesta noite que não é crente, que não serve a Deus, ou que está meio lá, meio cá. A decisão ainda não está completa, a fé ainda não foi ativada, a certeza ainda, há vozes gritando nos teus ouvidos que você não está pronto, que você não está preparado. Eu quero te convidar para vir aqui à frente. Eu vou orar por você, porque pode ser hoje a última oportunidade. Pode ser hoje o dia que a trombeta vai soar e nós nos encontraremos com Cristo nos ares. E eu quero te ver lá junto comigo. Há uma alma para Cristo nesta noite? Alguém que entrou aqui, pode vir à frente, por favor. Um obreiro, um irmão, acompanha ele, por favor. Um diácono. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Há mais alguém para Cristo nesta noite? Há alguém para Cristo nesta noite? Há mais alguém para Cristo? O Senhor é poderoso para libertar, para salvar. O Senhor é poderoso, Ele purifica. Aleluia, eu vou orar. Mas agora eu quero orar por você também, que entendeu esta palavra, que assim como eu fui constrangido a dizer, eu preciso melhorar nos dias de 24 horas que eu estou tendo, porque não dá para transformar em 25. Dá, pastor Tânia? Para transformar em 25? Não vai dar. Os dias só ficarão menores. E aí você entendeu? Eu preciso uma postura melhor, não só ministerial, mas familiar, mas posicional no dia a dia, dentro da igreja, dentro do trabalho, dentro da família. Eu não sei se você está entendendo, mas há uma concordância no mundo espiritual, irmão Patrick, sobre essas duas mensagens nesta noite. Vem aqui para frente, porque nós vamos orar. Aleluia, o tempo não é seu, o tempo pertence a Ele. Esta respiração não é tua, é dEle. Este dom não é teu, é dEle. Este talento não é teu, é dEle. E Ele está te pedindo nesta noite: mexa, trabalhe melhor, faça melhor, faça melhor, faça melhor, se posicione melhor. Porque o tempo está acabando, o tempo está acabando. O tempo Kairos está se ajustando com o tempo Cronos. O tempo Kairos está se ajustando com o tempo Cronos. E tudo será cumprido. Pai querido, doce Espírito Santo, eu sinto a glória que está emanando sobre esta casa. Senhor, este culto desde o início tem sido feito com entendimento, Pai, aleluia, aleluia. Há uma unção de entendimento sobre esta casa. Toda loucura, toda insensatez está caindo por terra, Senhor, porque nós não somos virgens loucas, nós somos uma esposa prudente, nós somos uma noiva prudente.
mente, nos ajude a entender que o tempo está acabando, nos ajude a entender que precisamos remir o tempo, que precisamos aproveitar ao máximo as oportunidades. Senhor, nos ajude, Pai. Não deixe para amanhã o glória que você tem hoje, não deixe para amanhã o aleluia que você tem hoje, não deixe para amanhã as línguas estranhas que o Senhor quer te dar hoje. Receba a virtude do Espírito Santo e autoridade no mundo espiritual para fazer o que Deus te mandou fazer, ainda hoje, ainda agora, ainda no tempo chamado já, em nome de Jesus.